Olá, tudo bem? Nesta oportunidade, eu quero lhe falar, em termos bem resumidos, de maneira bem enxuta, como você vai elaborar um sermão, como você vai predicar, como você vai desenvolver-se nessa parte da pregação, porque é de extrema importância você estar bem gabaritado, bem capacitado para tal função. Bom, como eu disse, eu vou falar de maneira bem enxuta aqui e de maneira corrida, procurar falar em 10 minutos, não mais do que isso. E depois procurarei fazer um vídeo mais prolixo, um vídeo que tenha mais detalhes, assim, um passo a passo para poder dar uma orientação acerca disso. Valeu? Então, primeira coisa, a inspiração vem dos altos céus, vem de Deus. E aí você precisa ter elementos que são basilares, é lógico. Você precisa ler muita Bíblia, você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de jejum, você precisa ter uma vida de aliança com Deus. São elementos basilares que não podem faltar, é a parte espiritual, ok? Aí você me pergunta, Deus vai me inspirar nessa parte? É óbvio, Deus vai te dar temas, Deus vai te dar um norte do que você deve pregar e por aí vai. Aí você me pergunta, então, livro de sermões, eu não posso me basear, eu não posso pegar alguma coisa ali para pregar? Até pode. Qual é o problema? É que ali a pessoa que escreveu, que colocou, ela tem um conhecimento acerca daquilo ali. E possa ser que o teu conhecimento seja menor em relação àquela elaboração que a pessoa fez, que você não consiga pregar de maneira linear ou de maneira ajustada aquele sermão que foi colocado ali. Entende? Porque quando você prega, você vai falar muito do seu conjunto de palavras, você vai falar muito daquilo que você já tem conhecimento e você vai pregar de maneira mais fluida. Agora vamos aos elementos que vai lhe ajudar a pregar. Vou te dar aí algumas coisas que você precisa ter. Depois a gente pode elaborar melhor essa parte. Você precisa ter uma boa Bíblia, uma Bíblia de estudo com uma tradução legal. Você precisa não ter só uma Bíblia, você precisa ter várias traduções de Bíblia. Não precisa necessariamente ser de papel. Eu particularmente gosto da de papel, mas não precisa ser a de papel. Você pode comprar aí na medida do que é possível para você, mas você pode se socorrer tranquilamente em PDFs. No mundo digitalizado que nós nos encontramos, você pode se socorrer em PDF. Então, procura ter várias traduções de Bíblia, porque isso vai lhe ajudar grandemente. Às vezes você vai ler alguma coisa em uma Bíblia, que essa Bíblia ela não vai dimensionar a realidade daquela palavra. Então, procura ter várias traduções de Bíblia. Procura ter um bom dicionário bíblico, ele vai te ajudar bastante. E procura também ter um dicionário na nossa língua, a língua portuguesa. Vou te dar um exemplo aqui. Isso é verídico. Numa escola bíblica dominical, uma pessoa chegou e falou assim: olha, eu li no livro de Jó uma expressão que nós usamos muito aqui, entre aspas, né? Os cariocas usam, que é debalde. Veja, até a Bíblia fala em gíria, né? Essa expressão mais carioca. Aí eu falei assim, não é bem isso. Essa expressão, por exemplo, a pessoa trouxe refrigerante de balde, bebemos de balde. Bebemos refrigerante de balde, ou seja, em grande quantidade. Essa expressão na Bíblia, de balde, é em vão, entendeu? É em vão, falou debalde, falou em vão. Entendeu? A expressão debalde na Bíblia significa em vão. E para a questão regional aqui é em grande quantidade. Então,
Procura ter um dicionário porque isso vai te ajudar grandemente. Encontrou uma palavra diferente, circule ela ou sublinhe, coloque uma linha embaixo e procura no dicionário o que isso quer dizer, porque isso vai te ajudar bastante. Bom, procura ter também comentários bíblicos, não só um comentário, procura ter vários comentários bíblicos, porque isso aí também vai te ajudar grandemente nesta empreitada de elaborar sermões. Então, vamos lá. Bíblias, várias traduções, um dicionário bíblico, um dicionário na nossa língua portuguesa, vários comentários também bíblicos que vão te ajudar grandemente nessa tarefa. E outra coisa também que eu gosto muito, como eu disse, de papel, você ter concordância bíblica de maneira exaustiva, a de papel. É uma coisa volumosa, assim, um calhamaço. Ali você pode se socorrer buscando sempre referências de um contexto, de uma palavra. Ali normalmente vai te dar palavras, por exemplo, vinha, vai te dar tudo sobre vinha e em ordem alfabética. Por exemplo, espada, vai te dar tudo sobre espada em ordem alfabética, nome, e assim sucessivamente. É muito bom, eu gosto muito. Aí você talvez não goste, você pode pesquisar pelo seu celular, porque também vai te dar essas muitas referências. Então esses elementos vão te ajudar muito na elaboração de um sermão, ok? Como eu disse, voltando lá no começo, o sermão Deus vai te dar, você vai trabalhar nele e vai ser uma inspiração. Aí você me pergunta assim, como que esses pregadores de nome e renome, eles pregam uma mensagem espetacular, uma mensagem extremamente elaborada? Bom, eu lhe digo o seguinte, obra de arte se faz em escala industrial? Não se faz em escala industrial. Você leva tempo trabalhando naquilo ali. Então, existem sermões, né, que Deus dá para as pessoas, para os seus servos, que são verdadeiras obras de artes. Verdadeiras obras de artes. Só que estas mensagens, quando eles pregam de maneira muito eloquente, de maneira muito fluida, um pensamento bem concatenado, uma ideia bem ordenada, um sermão muito formidável, são predicações que não são pregadas uma vez. São sermões que eles pregam várias vezes e levam este sermão ao aperfeiçoamento. Isso é de pregador. O pregador repete pregação. Não tem como dizer que não repete. E normalmente uma pregação ela não é totalmente nova. Porque um pregador, o que ele vai fazer? Ele vai recortar uma parte ali daquela pregação e ele vai colocá-la em outro sermão, em uma outra pregação. Isso é de pregador. Então, ele vai trabalhar muito ali naquele sermão para levar ele a entre aspas, uma perfeição para poder depois gravar, depois filmar e assim por diante. É só você ver os pregadores aí que pregam, você vai ver que normalmente a pregação é a mesma e os títulos são muitos. Muda-se o título, mas a pregação é a mesma. Pregou em um ginásio, em um congresso, prega em outro congresso e assim por diante. Então você precisa ter a inspiração de Deus, você precisa trabalhar no sermão, e esse sermão você leva ele à perfeição, você não prega ele uma vez, prega ele algumas vezes para pregar de maneira fluida. E, vamos lá. Às vezes você você recebe a inspiração de Deus em uma pregação, recebe a inspiração de Deus para fazer um sermão, e esse sermão está muito bem elaborado aqui na tua mente, muito bem elaborado. Começa a pipocar as ideias, você fala, vou fazer assim, vou fazer assado, desse jeito e tal. E aí, muito bem elaborado aqui na mente. Mas na hora de você imprimi-lo, na hora de você externá-lo, não sai muito bem.
não é tão majestoso, tão formidável como estava aqui na tua mente, entende? E por que isso? Às vezes é por uma falta de prática, porque é necessário que você pratique isso, tá? E também tem a ver com o seu conjunto de palavras. O conjunto de palavras são pobres. Você precisa colocar mais palavra no seu vocabulário. Porque quando você for falar de alguma coisa, você tem tantos verbetes na sua mente, tantas palavras no seu vocabulário, que na hora de falar, você vai falar com uma fluidez. Porque quando você buscá-las na sua mente, na sua caixa de ferramenta, elas vão estar ali. Agora, se você tem um vocabulário pobre, normalmente também a sua fala é pobre. Porque quando você falar, não vai falar com maestria, não vai falar com eloquência, não vai falar com graça. Porque vai lhe faltar palavras para descrever aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, mas na hora de imprimi-la você não imprime com grandeza, com arte. Então você precisa enriquecer o seu vocabulário. E como você faz isso? Lendo. Como você faz isso? Como eu disse, tendo um dicionário nas mãos. Lê uma palavra diferente, vai lá, circula ela, procura, lê e vê o que ela quer dizer no dicionário. E isso você precisa fazer constantemente, porque você vai agregando estas palavras ao seu conjunto de palavras, seu vocabulário. Na hora de falar, na hora de externar, na hora de pregar, você vai buscar essas palavras lá na sua mente e você vai conseguir aí imprimir com graça. Ok? Vamos lá. Outra coisa. Quando você pregar, você vai ter o conhecimento bíblico, você vai ter o conhecimento extrabíblico. Como eu te falei, você vai ter que ter um bom vocabulário. E aí você também precisa ter conhecimentos extras, né? Conhecimentos paralelos, ciências paralelas. A língua portuguesa, ela é riquíssima e ela é difícil, eu poderia dizer até que dificílima. A língua portuguesa é dificílima, mas você precisa ter o conhecimento básico, assim, você precisa ter um conhecimento no mínimo, para poder te dar a condição de pregar uma mensagem sem gafes, sem falar coisas assim absurdas. Como eu mencionei aqui, uma pessoa pensou que debalde era essa expressão regionalizada que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Então você precisa, no mínimo, conhecer assim, de colocação pronominais, você precisa conhecer as colocações, os tempos verbais, precisa conhecer os pronomes de tratamento, expressões anafóricas, catafóricas, porque vão te ajudar, todas essas coisas que eu lhe disse, esses conhecimentos extrabíblicos, a língua portuguesa vai te ajudar na hora de você elaborar um sermão. Ler bons livros, e aí você tem que ler bons livros, que eu poderia dizer os clássicos, porque possa ser que um livro seja bom para mim, mas para ti não preste e também não lhe agrade. Mas os clássicos não são, assim, de maneira alguma coisa que vai lhe atravancar, vai lhe atrapalhar. Os clássicos são sempre boas pedidas. Tá? Por exemplo, eu gosto de histórias épicas, então eu leio Homero, a Odisseia, né? Que foi escrito por Homero, a Ilíada. Então, livros desse tipo. Gosto muito de